Qual é a vossa música preferida para cantar na bancada? Aquela mesmo, a preferida. Aquela mesmo, mesmo a preferida. A minha preferida é esta. Ai, estes são os filhos do dragão, unidos para vencer. Olha, e a tua? Qual é a tua preferida? Olha, para sentir a emoção Sim, mesmo, uma sabes? É aquela assim, mas tens de cantar comigo. Eu canto. Ale, Porto Ale, nós somos a tua voz. E a tua, qual é, pá? A minha? A tua? Dá-me Qual o é? microfone. Micro? Segura aqui. Todos caraças, sou Super Dragão, eu sou. Vamos lá, todos caraças. Epá, mas está-me aqui a faltar uma música, está-me aqui a faltar aquela que não... Olha, Então, veja melhor se é essa. Ele é o ninja. o nosso ninja em todo o campo, sempre a lutar. Sabem que o golo ele vai marcar. Como é que é o final? Ele é o ninja. O ninja. Derlei. Aqui estamos nós, com o ninja. Nunca esperei ter um ninja no programa, atenção. Era questão de tempo, né? Até aparecer. Bem-vindo, Derlei. Olha, com muita felicidade que eu tenho aqui, até porque vou-te confessar uma coisa. A grande alegria da minha vida desportiva, melhor, não sei se é vida desportiva, né? Que eu não sou muito ligado ao desporto, mas sou um bom observador de desporto. Não, a minha grande alegria como adepto do Porto foste tu que me deste. E deves saber qual é. Qual é que achas que é? O golo de Sevilha. É o golo que eu, na altura tinha 14 anos, estava a ver o jogo em casa de uns amigos do meu pai. Estávamos todos cá fora e eu já nem consegui ver o golo, só ouvi o golo. Só para ir no dia a seguir é que vi o golo e comecei logo a chorar. Ou seja, essa é a minha grande alegria. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um enorme prazer, com certeza. É o golo mais importante da tua carreira? O que é que tu achas? Sim, em termos de golo, sim. Estavas morto também, né, na altura. Porque, na verdade, assim, né, eu acredito que aquele título em si para o Futebol Clube do Porto, ele foi uma, digamos assim, uma viragem a nível internacional para o próprio clube. Sem dúvida. Porque, na minha modesta opinião, a Champions League é consequência disso. Porque quando nós voltamos a jogar Champions, as meias finais, essas coisas todas, querendo ou não, você já tinha passado por aqueles momentos, aquela tensão, aquela responsabilidade, digamos assim. E aí todos os atletas já, ali, digamos assim, já somos mais do que calejados, já estamos acostumados, apesar de ter sido apenas uma vez, né? Mas é algo que faz toda a diferença. Não, porque olha, na temporada a seguir que nós ganhamos a Champions, que é um título maior que a Taça UEFA, Sim. mas em termos emocionais, eu da Taça UEFA não sabia, ou melhor, eu não conhecia, nem sabia que era possível o Porto ganhar um título europeu. Já tinha acontecido, não era nascido ainda, mas ter essa felicidade a ver, eu disse, não, é muito difícil. Só que a Champions eu já sentia que era possível. Ou seja, essa Taça UEFA, e cá está as imagens da Taça UEFA, tu marcas 2, não é? Sim. Este aqui eu festejei muito, mas não tanto. Mas o último, aqui ainda estavas fresquinho, não é? Ah, sim. Aqui dava para correr ainda. No final da primeira Aqui parte, dava. aí faltava para ir uns 3, 4 minutos para terminar a primeira parte, ainda estava toda a gente inteiro aí, digamos assim. Aqui tinha Zima, não é? A bola feita contigo. Eu remato a Lenichev, Pois é. estava no sítio certo, à hora certa. E foi eu que ajeitei a bola ao Deco lá. O Deco joga para mim, eu que toco a bola pro Deco. E a hora que o Deco joga o Alenichev, eu já saio também para ir a recarga, né? Este aqui é que já estavas morto. Aí já... E aí o Mourinho, falei, olha, as pernas já não estão funcionando mais, né? E ele, então fica parado à frente. Até acredito que ele tenha me deixado, né, em detrimento ao Capucho. Talvez justamente por causa disso, né? Da capacidade, digamos assim, né? De resposta, de força, assim, digamos, né? Em momentos como este. Mas pediste para sair na altura ou não? Não, eu não pedi para sair. Nunca? Eu nunca. Isso jamais. Nunca se pede para sair? Nunca pedi na minha vida para sair. Nunca, que eu me lembre, que eu me recorde. Só se não desse mais, não é? Só por causa de lesão, assim, né? Quando eu me lesionei. Sim, tivesse uma lesão grave no Porto. Exatamente, mas nunca que eu me lembro da minha vida, dizer, assim, pedir ao treinador, vou pedir para sair nunca. E neste jogo muito menos, não é? Não, em um jogo como esse, é evidente que depois do golo ali, querendo ou não, acho que a euforia da comemoração, não só eu, mas os outros jogadores também, principalmente quando você tenta correr e faz força, aí eu me lembro que o Paulo Ferreira me agarrou e eu tentando escapar dele, porque eu queria ir para os adeptos, né?
que Sim, toda a ficavam gente ali em cima de ti, atrás. né? Exatamente. Não Esse te foi o magoaste maior ali, não? problema. Não te Sim, magoaste. então, porque é o que eu tô falando. Foi ali que eu gastei as maiores energias nesse jogo aí. Por quê? Eu já estava morto e eu tentando sair do Marco Ferreira e o Marco grudou, fresquinho, né? Tinha acabado de entrar, me jogou ao chão. Aí veio toda a gente tal em cima. E eu tentando gritar, porque eu não estava conseguindo respirar mais, mas não tinha mais fôlego mais. Mas o pessoal não minimamente preocupado quem estava embaixo. Nem se lembraram que estavas lá Tentando embaixo. respirar só ali. Olha, Mas, este grupo é enfim. muito bom, não é? Tu apanhas no Porto. É um grupo, primeiro, muito português, de jogadores que na altura ainda não tinham muita moral. É o Mourinho que os vai buscar para o Porto e aí vocês fazem uma super equipa. Os jogadores mais jovens, né? Sim, e basicamente, também muita que gente, chegam. jovem. Que saudades tens deste grupo aqui? Todas, porque é como eu frisei, não só pelos títulos em si. Na verdade, acho que desde o princípio esse grupo de trabalho já estava fadado a vencer, porque primeiro por causa do clube em que estava, né, inserido, mas segundo pela forma como esse grupo que estava recebeu esses jogadores que chegaram. Eu tenho certeza que foi totalmente diferente de outros grupos, porque naquela altura sempre havia, né, os trotes, essas coisas todas para quem chegava, mas assim, os jogadores que chegaram, eles inseriram dentro dessa mentalidade que existia no Porto, né? Vamos todos almoçar juntos, vamos às chamuças, sabe, vamos tomar um vinho, então assim... E acontecia, não é? E Muitas acontecia, vezes. toda a gente. Aí tinha um ou outro atleta, era muito pouco, um ou outro que na altura não bebia bebida alcoólica, e mesmo assim a moto, experimenta pelo menos e tal, para brindar, entendeu? Para fazer um brinde, mas... Tu eras dos que bebia Coca-Cola ou já bebias? Não, eu não bebia Coca-Cola nessa época, não. Na verdade, até hoje, eu não gosto muito de Coca-Cola, não. Mas havia muitos que bebiam, não é? Sim, basicamente, acho que o Ricardo Carvalho, o Paulo Ferreira, né? Os jogadores mais jovens Tiveram ali que ser também. convertidos para deixar a Coca-Cola. Com certeza, se você perguntar ao Paulo Ferreira hoje o que ele bebe, eu tenho certeza que a Coca-Cola Já é não é. excluída do... Sabes que o último convidado que tivemos aqui foi o Costinha, que ele teve a contar também algumas histórias. E ele dizia que o Ricardo Carvalho era um dos que às vezes fugia dos almoços. Sim, é verdade? O Ricardo Carvalho sempre foi meio... Justamente por causa disso, né? Ele, tranquilo, o Ricardo sempre muito tranquilo. O Ricardo tinha vezes que nem parecia que ele era atleta profissional de futebol, de tão desligado que ele era. Assim, às vezes até no campo, antes de começar os treinamentos e tal, não sei o que. Depois se transformava, logicamente, mas de vez em quando ele parava o relógio. Mas sentias muita diferença dos treinos para o jogo, nele? Acho que o Mourinho já deu uma entrevista a falar nisso, sim, né? Sim, tinha muita diferença. Não, ele sempre treinava bem, mas é como eu estou falando, de vez em quando, às vezes o mister parava o treino para dar indicações, ou isso, aquilo e tal, ou falar com alguma coisa e tal, não sei o que. Era nesse momento que ele desligava, porque parava-se o treino, né? Aí o Ricardo, de vez em quando, dava aquela panezinha, né? Tipo assim, ficava ali na boa, aí, Ricardo, vamos? E tal, e ele, ok. Uma vez que eu me recordo, um treinamento, e a véspera do jogo, se eu não me engano, não me lembro se foi contra o Boa Vista, sei que era a véspera de um jogo, estávamos fazendo um treinamento específico lá e a bola, lançaram uma bola, não me lembro para quem, e o Vitor vem sair gritando, né, eu e tal, chegar na bola. E todas as vezes, eles já sabiam, né, quando o Vitor abria a boca, saíam todos da frente. E o Vitor chegando na bola, o Ricardo, na hora que o Vitor baixou para pegar a bola, o Ricardo deu-lhe e chutou a bola no rosto do Vitor, se não me engano, acho que foi no rosto do Vitor. O Vitor ficou louco. E assim, aquela situação, né, lógico, a preocupação em primeiro lugar ali com o Vitor e tal, mas a maioria da malta começou a sorrir, porque, tipo assim, parou o relógio do Ricardo mais uma vez. Sim, muita gente diz que ele era meio desligado, mas estamos a falar de um dos melhores centrais da história. Não, da história, não só do futebol... Tinha muita qualidade. Do Futebol Clube do Porto, mas do futebol português, né? Inclusive Sim. na própria seleção e em todos os clubes por onde passou. Ninja, eu até acho que do futebol mundial. Sim, então. Acho que quando o Ricardo vai para o Real Madrid, e mesmo para o Chelsea, é um central muito diferenciado. Sim, não, eu só falo isso do futebol português porque, assim, o futebol português teve grandes centrais aí, o próprio Fernando Couto e muitos outros,
né? Jorge Costa, não dá nem para falar de tantos que teve aí, né? Jorge Andrade, enfim. Mas quando eu falo do futebol português, é daqueles jogadores que com certeza o nome ficou ali na própria seleção portuguesa. E o Ricardo jogou basicamente até outro dia, praticamente estava a jogar. Então, assim, uma carreira longa e ao mais alto nível, que é mais difícil você conseguir se manter, começar a jogar praticamente no Futebol Clube do Porto, depois, como você disse, né, Chelsea, Real Madrid, outros grandes clubes aí e ganhando títulos, como sempre, né? Olha, o Ricardo não ia aos almoços, mas tu ias. Não, sempre. O Ricardo ia também, mas de fugia às vezes. vez em quando Fugia. ele fugia e tal, e aí, depois, no outro dia, a malta já dava uma chegadinha. Não havia multa para quem não ia? Naquela altura, nos almoços, acho que não havia multa, se eu não me engano, para almoço ou jantares, assim. Também, assim, acho que até pelas vitórias sempre havia bastante convites e tal. Mas aí havia um determinado tipo de apelo, se não fizeres isso, não tem aquilo. Tem chamusca, tá bem. Então, não me lembro se tinha multa ou não, mas algum tipo de castigo tinha, com certeza. Não foi almoço, tá bem, o próximo pagas tu, por exemplo, né? Ou havia sempre as um castigo. chamuças, alguma Sim. coisa tinha que... Ou pagavas as chamuças, né? Tinha que se fazer, No Brasil não há chamuças. Não, com esse nome não. É bem diferente. Há parecido? Há parecido, mas não é porque lá existe uma esfirra, mas ela não é igual a chamuça. Não é. Chamuça, que eu saiba, só tem aqui. E tu és fã de chamuças? Eu gosto, Aprendeste a gostar? sim. A primeira chamuça que tocámos era no Porto? É no Porto. É? A primeira chamuça que eu como é no Porto. Quem é que comprava as chamuças? Era, sei lá, era o bicho? Na altura, quem buscava chamuças para nós, se eu não me engano, não esteja enganado, e é o saudosíssimo e... Porque as chamuças viraram uma lenda no Porto, exatamente, né? que Da Deus tua o tenha, geração. que era o Domingos, o seu Domingos, né? Era? Não sei se você se recorda do seu Sim, Domingos. recordo. O seu Domingos era basicamente assim, nós chamávamos de, pelo menos era o apelido dele de, o faz tudo, era o puxa-saco, né? E ao mesmo tempo presidente, porque era a pessoa que estava tanto tempo no clube, sabia tudo o que acontecia dentro e fora do clube. Era uma pessoa que você ia a Lisboa com ele, em qualquer lugar, sempre respeitado em todo lado que ia, então... E era ele que, na altura, se eu não me engano, acho que era ele que trazia as chamuças, que buscava as chamuças nas vésperas. E era ele que pagava? Não, aí o pagamento era sempre feito por algum atleta. Havia sempre um que pagava. Era uma semana, principalmente, era assim, né? Ia chegando os jogadores, aqueles que iam chegando, ia pagando chamuças. Depois, toda a gente já pagou. Aí eu não me lembro mais, eu acho que via-se lá o valor que dava chamuças, pagavam todos, ou qualquer coisa assim. Porque as chamuças viraram uma lenda. Nesses almoços, e eu acho que vais concordar comigo, não era muito normal um grupo, um plantel de uma equipa ter esta rotina de almoçar tantas vezes junto. Não. Tu tiveste isso noutra equipa, não? Não. Que eu conheço, acho que nenhum clube no mundo fez isso ou Como faz. é que achas que isso aconteceu? E justamente por isso, é como eu frisei, né? Eu, por acaso, eu chego na final da época de 2001, 2002, logo quando terminou a época, ia ter o Mundial, então o Futebol Clube do Porto ainda tinha, se eu não me engano, 2 amistosos para fazer antes de dar férias aos atletas, que era um jogo contra a seleção de Angola e um amistoso, 1 ou 2, um que eu me lembro que era contra o Celta de Vigo, contra o Celta, é isso mesmo. E o meu primeiro jogo é esse, contra o Celta de Vigo. O primeiro jogo com a camisa do Futebol Clube do Porto era um amigável, e, se eu não me engano, não lembro mais o lugar, mas foi aqui no norte. Melgaço, não me lembro mais o lugar. E aí foi meu primeiro jogo, nós jogamos tipo assim, sei lá, talvez numa quarta-feira, e depois no final de semana houve o jogo contra a seleção da Angola, que era o aniversário de 50 anos do Estádio das Antas. Então, eu venho do Leiria já assim, no final da época, porque alguns atletas foram para a seleção, e aí o Mourinho acabou por inserir eu e o Nuno Valente no plantel, justamente para, além de ir integrando também, para que faltava alguns jogadores para poder jogar esses amigáveis. E aí, para mim, desde o princípio, logo como eu frisei, né, eu já fui muito bem recebido. O Paulinho Santos era um dos líderes da equipe na altura, né? Um dos capitães, e o Paulinho era das pessoas mais engraçadas que tinha, assim, sabe? Muito brincalhão, na hora de trabalhar muito sério. Atenção a falar do Paulinho, porque a produtora do programa é sobrinha do Paulinho. Ah, é? É. Nossa. Está a nos ouvir. Ainda Ou seja, bem, tem a escola toda verdade, também, né? Exatamente. Tem a escola toda. Então essa é a diferença.
eu cheguei a pegar aqui ainda, né, no primeiro ano, alguns jogadores aí, algumas lendas, digamos assim, né? E como é que foi a tua recepção no Porto com o Paulinho? O Paulinho fez-te alguma partida, não? Então, comigo eles tentaram. Felizmente para mim, as coisas não aconteceram como que é eles o tentaram? normal. No antigo Estádio das Antas havia uma escada, né, que subia para o departamento médico e embaixo colocava-se umas cadeiras ali, né, e tinha um hallzinho ali. Então se juntava todo o plantel ali, ia saindo um por um e chegava lá e juntava-se todos e depois chamavam os atletas porque os atletas que chegavam, estavam todos no balneário aguardando para iniciar o treino, mas ele não sabia o que ia fazer, estava aguardando o treinador chamar para ir para o campo. E então aí ia saindo um por um e tal, como se estivesse indo para o departamento médico e tal, ia saindo, daqui a pouco toda a gente foi saindo e os novos que chegavam iam atrás. Mas no meu caso, a hora que o Costinha foi, e o Nuno Valente já tinham uma determinada amizade com o Costinha e tal, e eu também já havia conhecido o Costinha juntamente com o Nuno Valente, né? Tinha me apresentado o Costinha, e aí o Costinha foi, quando ele foi, o Nuno Valente foi e eu fui junto, fomos juntos, tanto eu como o Nuno Valente, que era para nós dois. Então, era para toda a gente estar sentado lá, era assim que funcionava, né? Os atletas todos sentavam lá, então os que chegavam, não havia mais local, eles tinham que sentar em determinadas cadeiras, né? Que era já de propósito para que o Paulinho Santos estava lá em cima, o Paulinho, o secretário, sei lá, às vezes quem subia, era um balde, esses baldes grandes, cheio de lixo, e eles enchiam de água gelada, e o balde cheio de lixo, o que tivesse dentro do lixo, cigarro, sei lá, qualquer tipo de coisa que houvesse dentro do lixo, e eles enchiam o balde d'água, então em dois eles viravam o balde para quem estava embaixo sentado. Mas não te apanharam? Não me apanharam porque eu e o Nuno Valente, conforme nós não fomos os últimos, nós chegamos e sentamos mais à frente. Então o Paulinho chegou lá e aí começam a cantar, né? Começa a cantar, tá, lá. Então isso é a senha para que quem está lá em cima ouça para chegar e jogar. Então o Paulinho chegou e sem olhar, eu me lembro que era o Paulinho, eu não me lembro qual foi o outro. Já viraram o balde, se eu não me engano, eu não sei se pegou o Ricardo Carvalho. Eu me lembro que teve algum atleta que apanhou com aquilo. Que não era suposto. Não era suposto. Que apanhou com aquilo, não era suposto. E, assim, não pegou, não molhou todo, mas pegou só uma parte. E em mim, no Valente, não caiu uma gota. Mas serviu para que, lógico, obviamente, com o tempo, nós aprendemos isso, né? E todos os atletas que chegavam, o batismo era feito dessa forma. Mas já foste tu a mandar o balde para alguém, não? Não. Geralmente era o Paulinho e tal. O Paulinho sempre gostou disso. Que assumia, né? Ele subia lá e eu me lembro que havia alguns jogadores que chegaram, que tomaram banho ali e que ficavam fora de si, digamos assim. Mas havia uns que reagiam bem e outros mal, não é? A maioria reagia mal, mas assim... Tu lembras de alguém que não reagiu nada bem, não? Eu não me lembro. Ficou muito chateado com aquilo? Eu não me lembro se o Maniche, se chegou a acontecer com o Maniche, né, que o Maniche, na altura, era um bocadinho mais... eu não me lembro com quem aconteceu isso, mas sempre havia alguém, assim, um ou outro jogador que não gostava, assim. Mas também era coisa dava nem um minuto, porque a malta já ia pra cima, já brincava, bagunçava e tal, não sei o que. Já tranquilizava. Aí ele tinha que voltar ao balneário para trocar de roupa, para se treinar, né? E na altura, eu lembro, tinha o Cândido Costa também. O Cândido era um palhaço, digamos assim, né? O Cândido era a alegria do plantel, digamos, a nível de palhaçada também. Então, não deixava com que nenhum atleta saía daquela linha, digamos assim, chateado, a nível né? de ficar chateado com um ou outro companheiro. Olha, vamos falar mais de ti, né? Porque tu chegas a Portugal para jogar no Leiria. Não sei como é que acontece essa aventura de te convidarem a jogar para Portugal. Se calhar era uma coisa que não estavas bem à espera e és convidado para vir para Portugal. Depois chegas ao Porto, mas vamos ao Leiria. Como é que acontece esse convite para vir para Portugal? É uma história bastante... Sabe, a minha vida profissional é bem esquisita, assim, digamos, né? Eu estou jogando no Guarani de Campinas, né? Que é um clube que tem em São Paulo lá, e jogando o Campeonato Paulista. E, entretanto, nós somos eliminados
aos oitavos de final, qualquer coisa assim, que os campeonatos lá eram curtos, né? E aí o Campeonato Carioca ainda havia o segundo turno do Campeonato Carioca. Olha para você ver como que era isso no Campeonato Paulista. Nós fomos eliminados, o Campeonato Carioca havia ainda o segundo turno. Então, tinha um amigo que foi jogar no Rio de Janeiro, no Botafogo, depois ele foi para esse Madureira. E ele disse ao presidente do Madureira, olha, eles precisavam de um avançado, tem um garoto lá e tal, não sei o quê, assim, um avançado. Ele me ligou e nós estávamos no Guarani há 3 meses sem receber salário, né? Porque era assim, cada 3 meses recebia um naquela época, o clube passava por dificuldades financeiras. E aí o presidente me convidou, eu falei, só que situação, tenho salários atrasados para receber e tal. Ele falou, não, vem para cá, um empréstimo de 3 meses só, você vai jogar, são acho que 7 jogos só. E eu acabei indo para lá fazer esses 7 jogos do Campeonato Carioca pelo Madureira, que foi o segundo turno do Campeonato Carioca, que é a Taça Rio, sei lá, se eu não me engano. E aí eu joguei lá esses 7 jogos, nesses 7 jogos eu fiz 7 gols, e fiz gols nos grandes lá, Flamengo, Botafogo, Vasco, enfim, Fluminense. E aí voltei para o Guarani, e eles foram lá no Guarani e me compraram, né, os direitos esportivos, mas não para me ficar no Madureira, porque o Madureira só joga o Campeonato Carioca, o segundo semestre o clube fica parado. Entretanto, era para ir para o Vasco da Gama. Que já era um grande clube no Brasil. Um grande clube. Então, tudo acertado lá. Ele tinha um acordo já com o presidente do Vasco e tal, não sei o quê. Chegamos até a conversar sobre questões salariais, essas coisas todas. Eu fui para o Rio de Janeiro, conversei com eles e tal. Então, marcamos, tipo assim, hoje é quinta-feira, para a semana, então, você vem aqui, assinamos o contrato, tá tudo certo. Entretanto, no dia seguinte, tinha um empresário que ainda tem, né, um empresário aqui que é o Baidec, né, o Jorge Baidec. O Baidec ligou para o presidente do Madureira, né, eles acho que já haviam algum tipo de contato e precisando de um avançado para Portugal e tal, não sei o quê. Ele falou, eu tenho um jovem aqui, isso, aquilo, assim, não, tal, isso, aquilo. E na altura, não sei se era vídeos que via ou as informações que ele tinha sobre mim, me ofereceu a União de Leiria e eles entraram num acordo de empréstimo por 1 ano de contrato. Isso em 24 horas, digamos assim, foi feito um acordo e me perguntaram se eu queria vir para Portugal. Nem imaginava, Portugal. E para falar a verdade, assim, eu conhecia, mas era a questão Porto, Benfica, né, e Sporting, que eram os 3 clubes grandes, né. Leiria, se calhar, nunca tinhas ouvido falar, Não, né? nunca eu tinha ouvido falar. E do Marítimo também tinha ouvido falar, porque, inclusive, esse amigo meu que me indicou lá no Rio de Janeiro, o Dauri, ele tinha jogado no Marítimo, que era da Ilha da Madeira. Sim. Então, até conversando com ele, então eu sabia, a Ilha da Madeira e tal, não sei o quê. Mas o pensamento sobre Portugal é totalmente diferente. Resumindo, fizeram uma proposta e tal, acertaram as condições e nós viemos para Leiria já na outra semana, na semana seguinte. Chegamos aqui, houve até uma situação meio complicada, porque quando eu cheguei, aí o presidente, o pessoal lá da direção do Leiria viu, mas esse é o avançado, né? Avançado centro e tal, não sei o que, esse é o avançado. Esse é o avançado. Então acho que eles me viram mais franzino e tal. Muito magrinho para ser avançado, né? Acho que era muito pequenino, né? E na altura, se eu não me engano, o avançado que tinha lá, o avançado, acho que tinham contratado também, era o Paulo Alves, ex-Sporting, seleção nacional e tal, um grande jogador, e o Paulo Alves tem quase 1,90 m, né? Então, existia aí eles falaram, nós não vamos pagar o salário que nós oferecemos a ele. E eu não entendia muito bem que o presidente falava muito enrolado e tal. E aí, quase que me traduziram, eu falei, não, se não for me pagar isso, eu volto pro Brasil, nós vamos lá pro Vasco e tal. E aí fomos pro hotel, não acertamos nada e tal, estávamos decididos a regressar, e o presidente me disse, olha, é você que sabe, é você que decide, né? O presidente lá do Madureira, o senhor Elias Duba, né? Você que sabe. E aí ele me perguntou, falou, olha, eles não querem pagar o que foi acertado, mas se você quiser ficar, você fica, que as coisas andam caminhando certo aí, dando tudo certo aí, depois eu te recompenso. Porque nós já viemos para cá e tal, não sei o quê.
Eu falei, tudo bem. Aí entramos num acordo lá com eles, lá com o presidente do Leiria, que se eu jogasse, aí o valor, eles me pagariam o valor realmente que havíamos combinado. E ele, tudo bem e tal, né? Porque eu acho que talvez não acreditaria que eu jogasse. Mas ainda não tinha visto a jogar, né? Lá. Não tinha visto eu jogar, nem não. A treinar, nem nada. Não, nem a treinar, só olhou nem para nada. ti e disse, só olhou para mim. É magrinho, não é muito alto. Exatamente. Aí assinei o contrato, aí peguei uma carrinha no outro dia lá de manhã, fui para o estágio, que eles estavam fazendo estágio, se eu não me engano, acho que até aqui na Pova do Varzim, se eu não me lembro, era o Mário Reis, o treinador. Cheguei à noite até, acho que foi isso mesmo, cheguei à noite e nós fomos, no outro dia tinha um treino de manhã e tinha um amigável à tarde, porque geralmente joga-se um amigável um dia sim, dia não, ou todos os dias, porque tem bastante jogadores, né, no plantel. E aí treinamos de manhã à tarde no amigável. A primeira parte eu fiquei no banco de reservas, aí na segunda parte eu entrei no jogo. E aí eu me lembro que estava 1-1, se eu não me engano, o jogo. E a meio da segunda parte, mais ou menos assim, eu sofri uma falta, né? Perto da entrada da área ali. Aí o árbitro marcou ali. E então tinha um livre ali, era uma oportunidade. Então, do jeito que eu já caí, já peguei a bola. E tinha o Dinda, que era quem batia os livres lá, chutava muito forte e tal, e eles colocava também. E aí eu peguei a bola, né, e coloquei a bola ali para ajeitar, né, e aí veio até o Birro, que era o capitão, falou, não, quem bate os livros é o Dinda. E o Dinda assim, não, deixa que eu perguntou para mim, você vai bater? Eu falei, não, pode deixar que eu faço. E aí ele olhando para mim, aí o Birro, não, mas é ele que bate, tal, não sei o que. Eu falei, não, deixa que eu faço. E coloquei a bola ali e tal, fizeram uma barreira, acho que o treinador também falou, o Mário Reis, né, falou, vamos ver. E aí eu bati o livre, bati perfeitamente e fiz o golo, e aí ficou 2-1 para nós e terminou 2-1 a partida. Então ali também já deu uma... Sentiste que ganhaste uma moral ali. Isso, já passaram a me ver de uma forma diferente. Aí nos outros amistosos também, eu comecei a entrar, se não me engano, acho que no próximo amistoso, no próximo amigável, eu já entrei como titular. Ele já me deu uma oportunidade como titular e a partir daí, né, digamos assim... Foi em frente. Sempre... E quando é que começaram a pagar o que eles deviam pagar? Não, desde o princípio, desde o início. Porque ok. Quando nós não voltamos, foi muito tempo. Quando nós voltamos do estágio, possivelmente, né, um presidente, alguém, se bem que assim, já saem as informações. Primeiro dia que eu cheguei lá, sai no jornal, né, um amigável, aliás, no segundo dia, né? E estavas emprestado, né? Sim, aí sai a notícia, né? Amigável, União de Leiria 2-1, golo de, não me lembro mais se foi do Dinda o primeiro golo, e o segundo golo meu, 2-1, gol do Dinda e gol do Derlei. Então, quer dizer, o presidente, o pessoal que ficou aqui, afinal, o gás chegou. Sim. E então, a partir daí, assim, né, clubes pequenos, você não faz tantos golos como você tem menos oportunidades, mas a jogar, a trabalhar, as questões táticas, né, você vai aprendendo também. E aí, mas desde o princípio sempre fui titular na equipe. Não, tu fazes uma história muito bonita, na Leiria. E depois emprestado. E emprestado, não é? Emprestado. Todas as temporadas? Todas as temporadas, porque a primeira temporada... Tu fazes 3 no Leiria? 3 temporadas. 3. Eu faço a primeira temporada, regresso ao Brasil, ainda faço 2 jogos lá, porque eu estava inscrito na equipe lá, né? Eram minhas férias aqui, mas acabei ainda fazendo por 2 ou 3 jogos lá. E aí eles acertam novamente, né? Por mais uma época. E aí eu venho para a segunda época, emprestado também. E... quando termina a segunda época, eu volto já sabendo o que eles queriam, porque o Bartolomeu falou, não, a gente quer emprestado. Eu falei, só que tem que ver com eles lá, né? Com o seu Elias. E também as questões salariais, não havia muito problema, porque eles chegariam naquilo basicamente que eu pretendia por causa das minhas prestações. Mas o problema foi realmente os valores de empréstimo lá entre os clubes, que estava meio complicado, e eu me lembro que nessa terceira temporada era o Mourinho que era o treinador. Tanto que eles foram para a pré-época, eu ainda não tinha acertado, não tinha acertado ainda essas situações. Quando eu chego, já está para ir, não na metade, mas já tinha decorrido uma parte da pré-época já. E antes dessa terceira época não tinhas propostas para ir para clubes com outras ambições, não? Ainda não tinhas? Não, nenhuma. Ainda não tinhas? Porque já tinhas feito uma época muito boa. Sim. Antes do Mourinho chegar. Sim, eu tinha feito uma época, se eu não me engano, essa segunda época nossa lá, foi a época que, se eu não me engano, a melhor época da União de Leiria, nós terminamos para ir em 5º ou 6º lugar no campeonato, né? E já foi uma época muito boa, assim, a nível individual também,
Mas é aquela velha história, né? Clubes menores também, os jogadores, os clubes grandes... E não é como é agora também, né? Os clubes grandes também tinham mais poder financeiro, buscavam jogadores a nível das seleções, porque gastava-se, digamos assim, menos e conseguiam trazer jogadores principalmente da América também, né? do Sul, né? Sim. Jogadores mais baratos e com nível bastante elevado também. Darley, chega Mourinho, toda a gente sabe o que é que o Mourinho fez no Leiria, e depois o Mourinho leva-te para o Porto, certo? Tu lembras desse momento? Lembro-me. Antes dele ir embora, ele falou alguma coisa contigo, não? Ele falou, falou a toda a gente, né? Primeiro ele falou a toda a gente, né? Quando ele tinha acertado que ia sair, ele falou, olha... Vocês souberam antes? Ou só souberam quando foi a notícia? Não, soubemos antes porque ele chegou e disse-nos, né? Mas assim, no dia também, que quando ele ia... Então também foi tudo muito rápido. Exatamente. Né? Quando ia sair, ele falou, olha, se por acaso, ele já jogou assim no ar, né? Por acaso. E a gente sabia que o Benfica estava atrás e tal, não sei o quê. A princípio a gente acreditava que ele iria pro Benfica, né? Que é o Benfica e tal, não sei o quê, que estava nos jornais todos os dias. Ele disse, olha... Eu não posso levar toda a gente, mas gostaria de jogar com essa equipe, apenas colocar uma camisa de um clube grande nessa equipe, que eu tenho certeza que seríamos campeões nacionais. Mas como eu não posso levar toda a gente, o que eu puder levar, os atletas que eu puder levar comigo, com certeza vou levar. E tu ficaste com essa esperança? Não, até porque assim, né? Isso aí isso é aquela velha história, né? Um treinador, quando ele sai de um clube e ele pode levar algum atleta... São 20 e tantos atletas. É evidente aqueles que jogam, os titulares têm mais... Né? Sim, mas você não tem aquela... Pode ser eu, como pode ser qualquer um outro... Mas passou-te pela cabeça. Sim, mas nessa altura, quando o Mourinho sai de lá, assim, eu já... É uma temporada basicamente assim, de afirmação mesmo no futebol português. Eu era o vice-melhor marcador do campeonato. Então, assim, já vinha surgindo alguns rumores de Benfica, Sporting. Inclusive teve quando o Mourinho sai de lá, logo, nessa época mais ou menos, um avançado do Sporting, eu não me lembro, um romeno, ele se machucou. Nicolai, exatamente. Sim. Ele se machucou, que quebrou o pé, e se eu não me engano, acho que o Boloni tinha falado, pelo menos até onde eu sei, para que viesse me buscar o Leiria, para que pudesse acalmatar aquela ausência dele ali. E era o vice-melhor marcador do campeonato também, só que, entretanto, eu acho que eles queriam por empréstimo. E o presidente do Leiria queria vender, ele não queria... Aliás, claro. ele nem poderia, porque eu já estava lá emprestado, né? E então já havia alguns rumores, então eu sabia que algumas coisas poderiam acontecer. Mas aí, então, antes do Mourinho ir, depois ele conversa comigo e fala, olha, as coisas estão... Logo a seguir que ele acertou lá, as coisas estão certas, né, no Futebol Clube do Porto, e você é um dos jogadores que eu quero aqui comigo. Eu disse, não vais para lado nenhum. Você é não aceites nada, por favor. Um dos atletas que eu quero aqui comigo e tal, não sei o quê, e as condições para trabalho é totalmente diferente, né? E dava-te uma segurança, né? Sabes que o treinador do Futebol Clube do Porto já te conhecia, ou não? Sim, e querendo ou não, assim, com todo o respeito que tem aos outros clubes, né? O Futebol Clube do Porto sempre foi, principalmente naquela altura, era o Porto, ganhava todos os anos, foi pentacampeão, enfim. Eu me lembro que o Sporting acabou por ganhar 2 campeonatos, e nesses 3 anos que eu estou em Portugal, por acaso, o Sporting ganhou 2 campeonatos e o Boa Vista ganhou 1. É verdade. Então, assim, mas o Futebol Clube do Porto, toda a gente sabia, com todo respeito, o Benfica naquela altura, o Benfica tinha muitos problemas. Eu não sei se a nível interno, possivelmente, que o Benfica não... Eu me lembro que teve uma época que o Benfica ficou atrás da União de Leiria. Sim. Então, assim, não é que eu não queria ir para o Benfica ou para o Sporting, eu queria dar o salto, jogar num clube grande, mas o Futebol Clube do Porto, se fosse para escolher, com certeza seria a escolha, de qualquer forma. Entretanto, quando ele me disse, tá tudo certo lá, eu estou indo para lá e gostaria que você, possivelmente vão procurar você depois, aí no futuro, e se isso acontecer, pode ter certeza que as portas estarão abertas para você lá. E foi isso que aconteceu. Sim, na verdade foi ele que tratou de tudo, né? Ele que abriu minhas portas aqui, que falou o presidente, que falou... que acertou tudo para que eu pudesse vir para cá, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, mas já vamos falar do teu início no Porto, não é? Não vamos falar da praxe, porque a praxe tu safaste, não é? Não levaste com nenhum balde. Mas vamos saber como é que foi o início do Porto, de Darley. Até já, até já.
Estamos de volta com o Ninja. O Ninja não desapareceu, atenção que ele é rápido, mas não desaparece. Olha, lembras-te do primeiro golo que marcaste pelo Porto? Lembro-me. Qual foi? O primeiro golo não tem que ser oficial. Pode ser. Não, então, foi esse num amigável jogo particular, contra, num particular contra o Celta de Vigo. Como é que foi o golo? Foi uma segunda parte, né? Eu entrei na segunda parte e veio uma bola... Estes são oficiais. Esse que eu marquei contra o Celta de Vigo foi uma bola que eu não me lembro quem foi o atleta, que me lançou assim à esquerda, né? Eu praticamente meio sem ângulo, saí isolado com o guarda-redes. E assim, bem sem ângulo mesmo, assim. O guarda-redes deu uns 2 passos à frente para fechar ali e eu dei um chapéu, né? Deu um chapéuzinho assim, deu uma cavada na bola por baixo e ele ficou a meio do caminho, né? Ficou... Foi fácil o teu início no Porto ou não? Olhando. Muito fácil. Foi? Muito Começas fácil. logo a titular? Chegaste logo com moral. Sim. O treinador gostava de ti, né? O treinador já conhecia e o que me ajudou muito, né? E eu acho que eu, Paulo Ferreira, o próprio Ricardo, alguns atletas, né, que estavam chegando, é que foi o ano de Mundial. E eu me lembro que o Vitor, acho que Jorge Costa, Capucho, não lembro se o secretário estava também, mas alguns atletas foram à seleção nacional. Então, esses atletas, no início da pré-época, eles não estavam. Então, assim, querendo ou não, por exemplo, Capucho era um jogador extraordinário, seleção nacional, era um avançado também, jogava extremo, Capucho era extremo direito mesmo, jogava na esquerda, onde quisesse ele jogava, mas ele gostava de jogar na direita. E tinha o Cândido Costa também que jogava, mas eu me lembro que nos primeiros amigáveis da pré-época, esses atletas não estavam e querendo ou não, já era uma oportunidade a mais, que não só eu, mas qualquer outros atletas tinham espaço para jogar esses amigáveis. E aí, desde o princípio, o Mourinho sempre me colocou, mas do outro lado, do lado esquerdo. Né? E tinha o Cleiton também, às vezes ele jogava com o Cleiton e eu jogava na direita quando o Capucho não estava, né? Mas geralmente, e aí tipo assim, acho que existia mais uma... Logo quando eu cheguei, eu acredito né, que na cabeça do Mourinho talvez existia mais uma briga assim, pela titularidade, eu acho que mais entre eu e o Cleiton, logo no princípio assim, porque eu acredito que o lado direito acho que estava preenchido já com o Capucho. Se bem que eu cheguei a jogar jogos na direita e o Cleiton na esquerda, quando o Capucho não podia jogar e tal, era uma alternativa que ele tinha também. Mas ele gostava que eu jogava na esquerda, porque é assim que eu jogava, que eu joguei na União de Leiria, ele me colocou para jogar assim lá também algumas vezes. E por acaso deu certo. Deu muito certo? Muito certo. A tua história é muito bonita no Porto. Tu estás em anos dourados, Taça UEFA, Liga dos Campeões, ainda vais à Intercontinental, depois ainda ganhas o Mundial de Clubes. Sim. É uma história muito bonita. Dá para escolher um filho preferido? Não dá? Não. Não dá? Não dá. Eu acho que... Assim, não tem título, lógico, o primeiro título é sempre o mais importante, né, que foi o de campeão nacional, mas, assim, que, digamos, eles falam, olha, sou campeão pela primeira vez, né, então foi... Sim, coisa que nunca tinha sido, né? E se eu não me engano, nessa época aí, nós ganhamos, o primeiro título que nós ganhamos foi a Supertaça, ou seja, logo no princípio da época nós já ganhamos a Supertaça, se eu não me engano, eu já não me lembro mais. Se nós chegamos, se foi nessa época ou se foi no ano seguinte. Não, nessa época acho que não houve Supertaça, não. Realmente na época a seguir. O primeiro título acho que foi o título nacional mesmo, que a gente ganhou, conquistou ali de modo antecipado, né? Sim, na época da Taça UEFA. Isso, exatamente, acho que foi isso mesmo. Mas assim, não tem um título assim específico que falar, esse é o que eu mais gostei e tal, não, por acaso não. Eu acho que e algum especial jogo? realmente. Jogo, não? O jogo especial... É fácil lembrar jogos especiais, não é? Claro que os jogos europeus saltam mais à memória. Tens um jogo contra o Panathinaikos que é muito especial, que é a segunda mão, que toda a gente achava que o Porto se calhar já ia para fora, que foi, perdemos nas Antas, a jogar ainda nas Antas, e depois vamos à Grécia e decidimos lá. Há a final da Taça UEFA, como é óbvio, não é? Há o penalti em Corunha também, como é óbvio, que acaba por ser especial porque é o teu regresso após uma lesão muito prolongada. E a meia-final, né? Não é? E é a meia-final, e aquele penalti é muito bem batido, quase que chega ao guarda-redes, mas é muito bem batido. É uma responsabilidade muito grande. Ou seja, desses momentos, há assim um momento que te marque mais, não? Por incrível que pareça, o momento que mais me marca no Futebol Clube do Porto não é nenhum desses jogos. Então?
É o momento que eu regresso após a lesão, já no estádio do Dragão. Que é contra quem esse jogo? Contra o Alverca. Eu me lesionei contra o Alverca na primeira volta e na segunda volta, quando eu regresso contra o Alverca, que é, por acaso assim, foi um jogo aleatório, porque eu precisava jogar alguns minutos para ver realmente se eu tinha condições. Era muito perto do Corunha também, não era? Esse Isso, jogo? exatamente. Nem sei se era o jogo anterior. Ou 2 jogos Não, antes. era 2 jogos antes. Na verdade, assim, o jogo contra o Alverca foi no domingo. Na quarta-feira anterior, havíamos jogado o primeiro jogo contra o Corunha já. Tu não jogaste? Não. Ficou 0-0 Ficou no Dragão. 0-0 no Dragão. E aí, no final de semana, eu sou convocado para esse jogo. O Mourinho me leva para esse jogo, se eu estivesse em condições realmente, né, porque eu já estava treinando tudo normal e ele estava percebendo que eu estava começando a voltar ao normal. Então, ele me leva para esse jogo, o combinado era jogar 10, 15 minutos, e isso também ganhando a partida e tal, enfim. Mas logo aos 10, 15 minutos da segunda parte, logo no início da segunda parte, né, no início da segunda parte, quando inicia a segunda parte, ele já fala, Ninja, vai aquecer, né? E aí eu me levanto, quando eu me levanto do banco de reservas, que eu tô indo ao lado, assim, para ir pro fundo do campo fazer aquecimento, aí eu ouço o estádio inteiro a cantar a música e aplaudir. Tu és muito querido no Porto, não é? Tens essa meu noção, não é? nome. Todas as vezes que eu me lembro, eu me arrepio, fico até emocionado, porque... Esse momento marca-te. Engraçado, não é? Todas Porque as é um horas momento, que eu... pessoalmente, tu voltas eu me contra o lembro- Alverca e desportivamente não é um momento importante, não é muito mais importante dos golos que tu fizeste, mas emocionalmente Sim, porque marca a tua carreira. é ali que... eu acho que é nesses momentos que um atleta profissional sente, digamos assim, né, que tudo aquilo que você fez ou faz por um clube, ele é reconhecido. Quando os adeptos demonstram isso, e era nas ruas, em todo lado que ia, mas quando isso é jogado, é demonstrado dentro de um estádio com mais de 50 mil pessoas, é uma coisa fantástica. Os atletas que, lógico, vai iniciar uma partida, os atletas que jogam, toda a gente, digamos assim, o estádio todo vai ali e canta o nome do atleta e tal, não sei o quê, mas canta de toda a gente igual. Por acaso, eu era um dos atletas, né? Nem todos os atletas têm música, eu sou um privilegiado por ter tido uma música cantada, né? Para mim, feito pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. É algo que não tem como esquecer, né? Mas quando um estádio levanta para te aplaudir individualmente, né? Não é porque você marcou um golo, no caso ali, não é? Quando você marca um golo importante, você está saindo, toda a gente levanta, bate palma, porque eles estão comemorando efusivamente aquele momento. Mas naquele caso não, era assim, um reconhecimento, até porque eu estava voltando de uma lesão, então um reconhecimento por aquilo que eu tinha feito pelo clube. Então, para mim é o momento mais importante da minha história como atleta profissional. Sim, aí era porque simplesmente gostavam de ti e reconheciam o que estavas a fazer pelo clube. Tu voltas, és decisivo também na Liga dos Campeões, já tinha sido na Taça UEFA, depois ainda vais à Taça Intercontinental, também ajudas o Porto a ganhar e depois sais. Sim. Ali sais porquê? Achavas que era o momento certo? Achavas que já tinha sido feito tudo? Foi ali um interesse também do clube e teu que achava Sim, que era o final daquele projeto? Houve ali um interesse mútuo. Por quê? Porque, querendo ou não, o clube estava em um processo de renovação e, assim, chegando jogadores jovens que precisavam de espaço também. E até então nem me passava pela cabeça sair, né? Até aí, né? Só que eu já tinha, se não me engano, 29 anos para 30 Quando anos. sais para a já. Rússia? É. Então não havia aquele sentimento a dizer, eu já ganhei tudo, Não. não dá para fazer melhor, isso não existia? De forma alguma. E ainda eu me recupero depois, nessa época que eu saio, no início da época eu sofro uma outra lesão também, um jogo contra o Boa Vista, eu sofri uma entrada ali, uma outra lesão também bastante grave no joelho, não precisei fazer cirurgia, mas passei ali por momentos bastante difíceis, e aí fui me recuperando aos poucos novamente e voltei a jogar. Mas foi um momento bastante difícil, por quê? Porque era um grupo vencedor, chegando novos jogadores, alguns saíram, chegaram novos treinadores, porque nós tivemos um treinador na pré-época e depois foi contratado um outro treinador. A fase pós-Mourinho não foi fácil. Exatamente. Então, assim, houve muitas mudanças.
E o Fernandes, que era o treinador na altura quando eu saí, no final do ano, né, ia ter paragem de fim de ano, e no ano anterior, no final do ano anterior, de 2004 para... Não, de 2003 para 2004, né, foi quando, o ano que nós ganhamos a Champions até, foi quando eu sofro a lesão. Eu faço a cirurgia dia 29 de dezembro. E o meu filho nasce no dia 1 de janeiro, mas à meia-noite. Então eu estou ali com 2 dias após ter feito a cirurgia, né? Ou seja, nem sabia o que ia acontecer ainda mais comigo. E o meu filho do meio, que era o Giovanni, ele nasceu e ele teve que ficar no hospital, internado. Começou com complicações, ele ficou cerca de 17 dias no hospital e passou ali 3, 4 dias no hospital que, por Deus mesmo, chegava lá, os médicos falavam, ele passou essa noite aí, a gente nem sabe, ele teve mais do lado de lá do que do lado de cá. Então, assim, poucas pessoas sabem o sofrimento que nós passamos, né? Eu, minha esposa, né? A família toda. E eu de muletas, e eu não podia nem andar. Tanto que com 4 dias, eu conversei com o Dr. Noronha e falei, olha, eu preciso conduzir, porque eu não tenho ninguém para ficar. Minha esposa estava internada, porque ela tinha feito a cesariana lá, o meu filho num hospital, o filho em outro. Eu falei, eu não posso ficar dependendo de ninguém que vem aqui, me pega e tal, eu quero ter. Ele falou, mas você acabou de fazer a cirurgia. Eu falei, não, mas eu consigo. Entretanto, ele acabou por me liberar, porque quando eu falei para ele que eu consigo, eu já tinha testado, eu já estava conduzindo já sem, digamos assim, né? Eu tinha testado, andado, conduzindo para ver se realmente eu conseguiria. Porque a necessidade era tanta, né? Era. Então, passamos por momentos assim, sabe, terríveis. E em 2005, né? De 2004 para 2005, nessa paragem, um ano após, nós tínhamos ali, se eu não me engano, uma semana de férias, acho que do dia 22 ao dia 29, 30, qualquer coisa assim. Tínhamos que estar aqui, se eu não me engano, dia 30 ou 31 de dezembro. 31, se eu não me engano, 30 ou 31 de dezembro. Então eu perguntei ao Fernandes, falei, olha, o meu filho vai fazer anos dia 1, né, a virada do ano, porque ele nasceu na virada do ano, né, à meia-noite. E então ele vai fazer anos, vai fazer 1 aninho de idade, tá no Brasil, tá minha família toda, tá toda a gente e tal. E eu expliquei a ele, aconteceu isso no nascimento e não sei o que lá e tal. E eu gostaria de estar presente, porque ele vai comemorar 1 ano de vida e eu gostaria de estar presente. Ou seja, eu gostaria que você me desse 1 ou 2 dias, eu não me lembro mais, 1 ou 2 dias para que eu ficasse no Brasil a mais. E ele pegou e falou para mim que não. Eu falei, professor, mas assim, eu não vou atrapalhar nada, até porque nós tínhamos jogo, se eu não me engano, dia 8 ou dia 9. Falei, há tempo suficiente para chegar e me preparar, se caso for preciso. E ele me falou que não. Aí eu cheguei até a comentar com o presidente, né? Comentar que na altura era o senhor Reinaldo Telles, né? O chefinho. Ele falou, olha, isso é a autonomia do treinador, a gente não pode... Então eu comentei com o presidente, falei, presidente, infelizmente eu não vou vir. Eu vou ficar lá. Porque, lógico, eu tenho contrato com o clube e tal, mas para mim, o que se passou com meu filho, para mim é mais importante de tudo. É minha família em primeiro lugar, acima de tudo. E então eu acabei por ficar no Brasil, e eu saí de lá no Brasil no dia 1, né, que meu filho fez anos, eu saí de lá no dia 1, chego aqui no dia 2 pela manhã. Entretanto, o Diego não veio porque realmente não quis, inclusive nem encontrei com o Diego no Brasil. E o Carlos Alberto também não veio, mas o Carlos Alberto estava autorizado a ficar lá, que ele ia assinar um contrato com o Corinthians. O Pepe, por acaso, o Pepe vai até se lembrar dessa história, o Pepe também acabou por não chegar, o Pepe chegou também, se eu não me engano, dia 1, dia 2 também. Então foram vários também. Mas na realidade, assim, o Pepe, coitado, o Pepe era um jovem, né, na altura. O que aconteceu com o Pepe é que o Pepe perdeu o voo. Ele foi, acho que de Alagoas para Salvador e de Salvador vinha para cá. E o voo da cidade dele, lá que ele mora, lá de Maceió, o voo atrasou. Então ele perdeu o voo que saía para Portugal. Então ele só pôde vir no outro dia. E resumindo, e tanto o Pepe como o Diego eram atletas de 19 anos. E o Carlos Alberto também tinha 20.
Então, quando eu chego no outro dia, eu vou conversar com o Fernando, eu vou treinar, e eu falo, olha, para você falar com o treinador. Eu fui falar com o Fernandes, aí ele falou para mim assim, olha, você não veio deliberadamente e você pediu para que os outros brasileiros não viessem. Né? Então ele jogou para cima de mim como se eu tivesse falado para os outros jogadores não virem. Ou seja, ele ali achou que tinhas sido tu a tentar convencer os outros brasileiros a não voltar para não seres o único. Para não ter o único, né? Então eu peguei e falei para ele, não, isso aí não aconteceu. Eu encontrei lá, ainda disse a ele, eu encontrei no Brasil com o Luiz Fabiano e com o Carlos Alberto, porque o Luiz Fabiano fez um jogo de beneficente lá no interior, na cidade, perto da cidade dele lá. Esse jogo beneficente foi entre o Natal e o Ano Novo. Nós estávamos em Fortaleza, eu peguei o voo de Fortaleza, fui lá de propósito fazer esse jogo por causa do Luiz, né? E o Carlos Alberto também foi do Rio de Janeiro também para lá, fizemos o jogo, inclusive eu viajei um dia, jogamos lá, no outro dia regressei de novo para ficar com a minha família e então eu encontrei com os dois. E por acaso, o Carlos Alberto não veio porque o Carlos Alberto tinha autorização porque ele assinar contrato com o Corinthians, e o Luiz Fabiano, se fosse por isso, o Luiz Fabiano não viria, teria ficado lá também. E o Luiz veio e chegou no certo. Nem sequer falei com o Diego e nem com o Pepe, porque o Pepe estava em Maceió, o Diego, nem sei onde o Diego foi fazer férias aquele ano, mas enfim, resumindo... Mas colocaram tantas culpas. E aí ele pegou e falou para mim, então a partir de hoje você vai lá conversar com o presidente, você não vai treinar com a gente e tal, tudo bem. E aí fui lá e falei, a partir de hoje você vai trabalhar, vai ter que ir para a equipe B. Então eu falei, olha, se eu for para a equipe B, com todo respeito, nunca mais eu volto à equipe A. Porque acho que tudo aquilo que eu fiz por esse clube, né, a minha história que eu tenho aqui, eu não estou sendo punido por, digamos assim, por algo que... Ok, eu estou errado de vir 2 dias depois, ou um dia, se eu não me lembro, acho que é um dia depois. Eu estou errado de chegar um dia após, acho que era para chegar no dia 31, nós chegamos no dia 1º, ou qualquer coisa assim. Eu estou errado? Sim, estou errado. Mas a característica fala só, quer treinar na equipe B, então vai lá, vai fazer isso, vai treinar, né, porque eu não posso ficar sem trabalhar também, eu tenho contrato com o clube, sem problema nenhum, trabalhei na equipe B. Só que a forma como ele falou para mim que eu fiz isso deliberadamente, eu quis atrapalhar, digamos assim, o trabalho dele, eu falei, não, o senhor está enganado. Eu não conversei com esses atletas, mas enfim. Ele ficou, eu senti que ele ficou com uma raiva ou mágoa de mim, talvez também porque tinha alguns problemas no seio da equipe naquele momento. Ele tinha, por exemplo, problemas com o Diego e o Carlos Alberto, que eram da mesma posição, um queria jogar, o outro também queria, ou seja, no Futebol Clube do Porto sempre houve atletas querendo jogar e o outro também, que está de fora. Normal, né? O que é normal. Mas ele tinha muita dificuldade em lidar com essas situações. E isso apressou a tua saída, né? Então, quando isso aconteceu, eu conversei com o presidente falou, não, temos que acatar, porque é ele quem... Eu falei, não, ok, eu também, sem problema nenhum. E no outro dia eu vou treinar na equipe B, vai eu, o Pepe e o Diego. E, entretanto, né, eu até conversei com, se eu não me engano, era o Domingos Paciência, que era o treinador da equipe B. Eu não quero atrapalhar seu trabalho, eu não tenho cabeça para treinar. Não quero atrapalhar seu trabalho e tal, não sei o quê e tal. Se você me permitir, eu vou ficar no ginásio, vou fazer trabalho de ginásio e tal, não sei o quê. Porque eu não quero atrapalhar o seu trabalho e tal, não sei o quê. Não tenho cabeça para digerir isso ainda e tal. O Domingos, não, fica tranquilo. O Domingos foi super... Ele entendeu. Né? O Domingos, que agora é nosso comentador aqui também. Sim, então, eu sei. E tu também já foste no último jogo. Sim. Vieste cá a fazer o Gil Vicente, né? Sim, exatamente. És sempre bem-vindo. E aí, obrigado. E aí acabou por... Eu fiquei treinando na equipe B, esses acho que 2 dias eu treinei no ginásio, no 3º dia fui trabalhar com bola com eles, e acho que no 4º dia já não fui mais, porque, entretanto, nessa semana já havia alguns convites, né? E na realidade eu gostaria de ir para outro lado, mas apareceu essa situação do Dínamo. E financeiramente, tanto para mim como para o próprio clube também, a nossa situação... Era boa. Tanto que, se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira houve a proposta, o presidente na sexta-feira respondeu, se eu não me engano, disse que sim, acho que foi isso. Quando foi no sábado, no dia seguinte,
eu conversei com o presidente novamente, tal, não sei o quê. Eu não, o Jorge, né? O Jorge Mendes, que era o... Era o teu empresário. O Jorge conversou com o presidente e aí o presidente já tinha falado com o Jorge, olha, afinal, acho que o Ninja não vai sair e tal. Tipo assim, eu acho que não é momento para ele sair e tal, essas coisas todas, mas acabou por... O Jorge falou, olha, mas já desse a palavra lá, já dei a minha palavra também aos russos e tal, e os russos, para eles, a palavra é assinatura, e o presidente, a minha também, né, que é igual. Aí o presidente acabou por concordar, mas a princípio, enfim, eu acabei por sair dessa forma. Sair assim até meio de uma forma que não era o que eu gostaria, porque eu gostaria de um dia sair do estádio da mesma forma que entrei, né? Mas infelizmente Mas esse carinho não... tu vais ter sempre. Sim, com certeza. É uma saída conturbada, mas que nunca vai apagar o que tu fizeste pelo Porto, porque és um dos jogadores importantes da história do Porto. Isso é certo, isso é certo. Não, sim, com Tem aqui certeza. uma prenda para ti, pá. Que eu dou sempre uma prenda. Não sabia bem o que é que te havia... Tu tens tudo no Porto, não é? Tens camisolas ainda do jogo? Tem. Ou já deste todas? Não, ainda Já deste todas? Tem algumas. Então o que é que eu fui? Eu fui ali à loja do Porto, tem uma caixinha bonita, atenção. Eu dou sempre uma prenda, né? Então eu tenho uma caixinha do Porto, em que ninja que é ninja, As camisolas tem que andar de sempre jogos partilhado. Não, as não te camisolas vou... de jogo não Camisolas tem eu não te vou como, dar, porque vou dar uma camisola a um jogador. Não, então, a camisola de jogo, por exemplo, eu tenho lá Abre. algumas ainda. Por aqui, pronto. O ninja tem sempre partilhado. O que é que eu fui? Fui buscar uma coluna para tu ouvires a tua música, né? Uma coluna como deve ser. Atenção. sim. Atenção, tens aqui uma coluna, tens um powerbank. Olha para este powerbank, parece um iPhone, não parece? É verdade. Do Porto. Estás sempre artilhado. O aí ninja... sim. armas para o ninja. Olha Isto foi, aí. pronto, aí. Aqui podes ouvir a tua música, atenção. Já mais Com ouvi. certeza. Ninja, muito obrigado por teres vindo. Pá. Eu só Muito tenho a obrigado. agradecer. E por contar de algumas histórias, é sempre bom ouvir as tuas histórias. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Malta, um abraço. Até ao próximo episódio.